Com essa ideia em mente, a gente vai conseguir construir especializações de árvores ainda mais poderosas que a árvore binária de busca. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que são árvores balanceadas e por que você deve se preocupar com esse conceito. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Então, recapitulando um pouco o que a gente viu sobre árvores, a gente viu que uma árvore é uma estrutura de dados não linear. Então é diferente das listas que a gente vinha estudando, tanto a lista em alocação sequencial quanto a lista em alocação encadeada. E as outras estruturas parecidas ali, né? A pilha, a fila, etc. Então a árvore tem essas ramificações que a torna não linear e a gente focou num tipo particular de árvore que são as árvores binárias, que elas têm filhos à esquerda e à direita, né? Todo nó da árvore binária tem dois filhos, é por isso que ela tem esse nome, filho à esquerda e filho à direita. E a gente fez uma especialização dessa árvore binária, chamada árvore binária de busca, que a gente deu uma propriedade para cada nó, em que à esquerda desse nó ficariam os elementos menores que ele, e à direita desse nó ficariam os elementos maiores do que ele. E com essa propriedade a gente conseguiu codificar a busca binária dentro da árvore binária de busca. Então a gente conseguiu ter uma complexidade tanto para inserção, remoção e principalmente busca, né, do que dá nome ali à árvore, a gente conseguiu ter uma complexidade que seria O grande da altura dessa árvore. O problema é que a gente ainda não tem nenhuma garantia de que a altura dessa árvore é algo muito bom, né, que seria um número pequeno em relação ao tamanho total da árvore, a quantidade total de elementos que podem estar armazenados ali dentro da árvore. E por que a gente não tem essa garantia? Porque, no limite, a gente poderia ter alguma situação estranha em que os elementos são adicionados de maneira que essa árvore degenera para uma coisa que parece uma lista. Então a árvore poderia seguir totalmente pela ramificação à direita, se você for acrescentando, por exemplo, elementos sempre um maior do que o outro, ou totalmente na ramificação para a esquerda. Ou ainda ela pode ser uma árvore zigue-zague, né? Em todo caso, você vai ver que a altura da árvore vai seguindo uma trajetória linear e ela vai ser realmente igual ao número total de elementos que você está armazenando ali. Você não conseguiu distribuir esses elementos em outros ramos da árvore. E isso seria uma coisa muito ruim, porque a gente estaria fazendo inserção, remoção e busca em O de n, ou seja, seria pior do que o que a gente fazia com as estruturas lineares. E a gente teve um trabalhão para fazer essa coisa não linear, né? Então o que a gente precisa fazer agora é entender o quão positivo pode ser essa complexidade que é O grande da altura e também entender como que a gente pode tirar o maior proveito possível disso. Então, analisando a altura da árvore, você pode pensar nesse pior caso que eu te dei, né, em que a árvore degenera para uma coisa que parece uma lista, e aí a altura é realmente o n, né, o tamanho total dessa árvore, mas você também pode ter o melhor caso, que é o caso em que todos os elementos estão sendo distribuídos nível a nível, certo? Então, nesse melhor caso, a altura ela vai ser log de n. Olha só a diferença, saiu de n para log de n. E quando eu falo log, né, a função logaritmo, eu estou me referindo à base 2, a base binária, porque a gente vem dividindo a quantidade de elementos por 2. Então, quando você olha para uma árvore completa, ali no último nível da árvore, nas folhas, você tem metade da quantidade de elementos da árvore inteira. E aí, quando você tira esse último nível e olha para o penúltimo nível, você tem metade dessa outra metade. E assim vai, né? Então, por isso que a gente tem essa relação logarítmica. Se você quiser observar do lado contrário, né? Aí você pode ver que você vai distribuindo cada vez mais elementos à medida que você vai descendo. E você vai distribuindo eles em potência de 2. Então, a raiz tem um único elemento, depois vem 2 filhos da raiz, depois vem 4 filhos em relação a essa camada, e aí 8, 16, e assim vai crescendo, certo? Em potência de 2. Então por isso que a gente tem essa distribuição da altura em logaritmo na base 2 da quantidade total de elementos ali na árvore. Então idealmente a gente gostaria que todas as árvores fossem completas, né? Porque assim a gente tem essa altura mínima
E se a altura ela é log de n, a gente vai conseguir fazer busca, inserção e remoção em O grande de log de n. Cara, isso é muito bom, né? Você está codificando a busca binária ali, realmente. Você pode estar pagando um pouco mais em relação à inserção e remoção, mas nem é tão mais assim, porque log n ainda é uma coisa bem baixa, né? Se você pensar, por exemplo, em 1 milhão, log na base 2 de 1 milhão vai ser uma coisa aí na casa de algumas dezenas. O problema é que manter uma árvore sempre completa pode ser bem complicado. Se você ficar mantendo essa árvore por meio de algumas operações, sempre que algum elemento entrar ou sair da árvore, você pode cair em alguma situação em que seria necessário mexer na árvore inteira para você conseguir fazer a árvore ficar completa de novo. E esse passo de mexer na árvore inteira consumiria O de n. E você não quer fazer uma operação que vai passar por todos esses nós, né? Eles podem ser 1 milhão, 1 bilhão, enfim, pode ter muitos dados armazenados ali. Olha, por exemplo, essa figura em que a gente tem essa árvore cuja raiz é o número 8, e lá embaixo você vê que no canto inferior direito, né, o filho à direita do 14, ele está faltando. Então a gente tem uma árvore completa aqui, embora esteja faltando um elemento ali, isso se dá justamente porque a árvore não tem essa quantidade toda de nós, né? Mas seguindo o preenchimento da quantidade de nós que existe na árvore, eles vão sendo preenchidos nível a nível. E agora, nessa situação, a gente, para manter a árvore completa, teria que inserir necessariamente um elemento que fosse maior do que o 14, senão a árvore deixaria de ser completa. E você não tem controle sobre isso, sobre qual elemento vai ser o próximo a ser inserido, certo? Então, se chegasse um elemento tipo 0, ele seria colocado, né, ali no canto inferior esquerdo, logo à esquerda do 1. Por quê? Porque o 0 é menor do que todo mundo que está aqui nessa árvore, né? Então ele é menor do que o 8, desce à esquerda, menor do que o 4, também desce à esquerda, menor do que o 2, menor do que o 1 e desce por lá. E aí você cai então nessa situação indesejada em que a árvore não é mais completa, e você tem aquele buraco ali à direita do 14 e um outro nó sozinho num nível mais abaixo, tá? E se você fosse fazer essa árvore se tornar completa de novo, você ia ter que fazer operações que passassem por todos os nós, até chegar nessa estrutura que a gente vê nessa outra representação dessa árvore, tá vendo? Então a gente conseguiu endireitar ali, mas teve que mudar muita coisa. Inclusive o 8 desceu, foi lá para baixo, e o 7 subiu e passou a ser a nova raiz. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente deve relaxar um pouco essas nossas restrições em relação à árvore ter que ser completa, e a gente pode pensar que a gente não quer necessariamente que a altura seja igual ao logaritmo da quantidade de elementos ali, né, log n, mas ela pode ser proporcional a log n. E quando eu digo proporcional, eu digo que ela pode ser, por exemplo, um múltiplo, né? De repente ela é 2 vezes o log n ou 3 vezes o log n. E você pode estar pensando assim, pô, mas eu vou dobrar, eu vou triplicar, mas o log n é um número que é muito pequeno, né? Como eu falei, em relação a 1 milhão, ele está na casa de dezenas ali. Em relação a 1 bilhão, que é um número muito grande, vai estar na casa de centenas. Então, você multiplicar por 2, você ainda está pagando centenas de passos, né, para conseguir realizar aquela operação, em relação a pagar 1 bilhão de passos, possivelmente, tá bom? Então, essa discrepância entre log n e n permite que a gente faça esse relaxamento nas condições e tente pensar em uma altura proporcional a log n. Então, uma árvore balanceada, ela é uma árvore cuja sua altura é proporcional a log n, né, o logaritmo da quantidade de elementos que existem armazenados ali na árvore. Então, uma árvore completa ela é balanceada? É, porque, bom, log n é proporcional a log n, certo? Mas nem toda árvore balanceada vai ser uma árvore completa, tá bom? Então a gente ganhou essa possibilidade de ter umas árvores que não são completas, mas vão ser legal, vão ser ok pra gente, porque elas são balanceadas. Então, com essa restrição mais leve, a gente vai conseguir construir alguns tipos de árvores interessantes que vão se manter balanceadas automaticamente. A gente vai incluir nos algoritmos de inserção, de remoção dessas árvores, umas operações de balanceamento em que elas vão realizar rotações em pequenas partes das árvores, né, para poder compensar isso. E essas rotações, essas operações extras, elas não vão ser na árvore inteira, elas não vão causar esse problema de O de n para a gente, elas vão ali aumentar um pouquinho só
a quantidade de passos, né, e manter a nossa complexidade proporcional a log n. Então é importante eu frisar e você manter em mente que essas operações de rebalanceamento não vão alterar a complexidade dos algoritmos nas árvores, tá bom? Então, uma dessas árvores que a gente vai ver é uma árvore chamada de AVL. Então, AVL é a sigla do nome de cada um dos autores ali, tá? Eu não vou entrar em detalhes dela agora, porque a gente vai ter um vídeo, talvez até 2, especificamente para entender como ela funciona e implementar essa árvore. Mas a ideia é que ela pode fazer esse balanceamento automaticamente. Um outro tipo de árvore que faz isso também são as árvores rubro-negras, tá? E um terceiro tipo, que aí já foge um pouco de árvore binária, assim, necessariamente. Ela tem uns outros tipos de aplicações, mas que você pode ouvir falar, são as árvores B. Tá? Então as árvores B geralmente são utilizadas para fazer mecanismo de persistência, né? Para realmente ser utilizadas em sistemas de arquivo, essas coisas. No próximo vídeo a gente segue já entrando nas árvores AVL, e eu não sei se eu vou tratar das outras árvores, a menos que vocês tenham muito interesse realmente em ver a implementação e a explicação dessas árvores. Então, se você quer aprender mais sobre árvore rubro-negra ou árvore B, você coloca aqui nos comentários e fala aí com seus colegas, pede para eles colocarem também aqui nos comentários para eu saber que esse é um tópico que tem bastante gente procurando, que vai ser realmente relevante. Na minha graduação, eu vi só a árvore AVL e vi a árvore B também, fiz a implementação da árvore B como um trabalho, e a árvore rubro-negra eu vi depois no mestrado, mas lá eu não vi a árvore AVL, por exemplo. Então a árvore AVL e a árvore rubro-negra, elas cumprem propósitos semelhantes, existem algumas vantagens e desvantagens em relação à implementação de uma ou de outra. Por conta disso, eu estou escolhendo a AVL aqui, a menos que vocês queiram muito esse tópico, a gente vai passar direto para outros tópicos, tá? Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o que é uma árvore balanceada, consiga diferenciar uma árvore balanceada de uma árvore completa e tenha entendido também a importância desses conceitos e de se analisar a altura da árvore para você entender a complexidade dessas operações, né? O quão eficiente você pode estar sendo na inserção, na busca e na remoção de elementos em uma árvore. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal, para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!